Olá, pessoal! Aqui é a professora Marcela Trevisani e nós estamos em que ambiente? No nosso escritório do TEC. A sala de aula da professora. Exatamente, é aqui onde todo o nosso laboratório acontece, onde as melhores experiências musicais e pedagógicas ocorrem, né? Isso mesmo. E é com muito carinho que eu apresento para vocês o nosso Café com TEC. O que é o Café com TEC? É um espaço assim, leve, gostoso, descontraído, onde a gente vai prosear, tomando café, comendo alguma coisa gostosa, para dar aquela relaxada, aquela pausinha, né? Pra gente aliviar o estresse do dia a dia, para pensar um pouco nas coisas boas da vida, né? Pra trazer um pouquinho de leveza e para falar de quê? Daquilo que a gente mais ama, que é a música, né? Então é por isso que hoje nosso querido Renato Silva está estreando o nosso quadro Café com TEC. E é com muito prazer que eu te dou as boas-vindas, querido. Muito obrigado. Bora comer! A satisfação de estar aqui é café, né, gente? Então a gente tem que, tem o Paulinho providenciou essas coisas gostosas aqui pra gente. Paulo Galinho. Tá, Pezinho. E me conta um pouquinho de onde você é, Tá bom. o que você faz, pra gente começar essa prosa de uma maneira bem leve. Eu sou nascido e criado aqui na capital. Já morei em tudo quanto é lugar dessa região sul aqui do Brasil, sul de Minas, etc e tal. E posso falar sobre minhas primeiras experiências com música? Com certeza. Posso? Bem, a minha experiência com a música começou quando eu era muito pequeno. Eu tinha, 7, 8 anos de idade e meu pai, ele tinha, naquela época, aqueles discos de vinil. E meu pai gostava muito de música francesa e italiana. Uau! Ele gostava muito de Agnaldo Timóteo, Evaldo Braga, Aguinaldo Rayol. E esses foram as primeiras referências musicais que eu tive na minha vida. Foi assim. Nossa! E olha que legal, né? Toda a referência ali dos anos 60 e 70, né? Que eram nomes fortes na época, né? E inclusive vozes invejáveis, né? Com toda certeza. E aí eu queria saber assim, como que você se encantou pela música? Qual é a sua conexão com a música? Eu acho que a minha conexão e o encanto foi graças à influência do meu pai, porque meu pai eu acredito que ele tinha um bom gosto musical, sabe? E à medida que eu fui ouvindo aqueles cantores e coisa e tal, eu fui pegando gosto por acompanhar e cantar junto com eles. E quando eu completei por volta de 14 anos, eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar violão. Eu cismei que aprender a tocar violão. Só que eu não tinha violão. Nem tinha como comprar. Nem meu pai podia comprar um violão. Mas eu queria tanto aquilo. E aí? Aí descobri que uma prima minha, ela tinha um Digiordio estudante número 18. E ela não usava. Ela comprou pra aprender, mas nunca usou. Simplesmente guardou. Aí eu falei pra ela, Sandra, me empresta o violão pra eu aprender? E ela me emprestou. E aí? Aí eu comecei a tradicional quem quer pão, né? Não ia pra lugar nenhum. Não tocava nada, só fazia barulho. Nesse mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com uma pessoa chamada Rosângela. Ela era a caixa da empresa durante o dia, à noite ela cantava na noite, tocava. Que barato. Aí eu comecei a falar pra ela, eu queria fazer tocar violão, aquelas conversas de colega de trabalho. Eu, um jovem, ela já uma mulher formada, né? Aí ela falou, dou aula de violão. Ah, que legal. Quanto você cobra? Eu cobro X. Eu falei, tá bom, então, vamos marcar uma aula. Aí marcamos uma aula, né, pra começar. Aí eu não me lembro mais do que aconteceu naquele dia, naquela época.
Eu só sei que eu fiquei muito enfesado com ela. Ela me ensinou Dó, Ré, Mi, Lá. Não, só 3. Dó, Lá e Mi. As 3 notas. Aí eu briguei com ela, não vou fazer mais aula. As notas soltas ou acorde? O acorde. O acorde. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou aprender? Briguei com a professora. A primeira professora eu briguei. Aí eu falei, eu vou aprender a tocar esse negócio. E aí? Chegava do serviço, já ia pro quarto pegar o violão. Nem comer eu queria. Não? Entrava pro quarto e pegava o violão, tentava e fazia outra ré. Era só o ré, o mi e o lá que eu tinha na minha cabeça. Só que eu aprendi a fazer os acordes, mas eu não sabia o que fazer com eles. O que eu faço com ré, com mi e com lá? Como é que eu junto uma coisa com a outra? Como é que eu canto alguma coisa com isso? E aí? E aí eu falei, poxa. Aí naquela época era muito comum nas bancas de jornais as revistas de violão e guitarra. Unha! Aí comprei as revistas de violão e guitarra. Aí na revista ensinava os acordes, as cifras, as batidas. Isso, e etc. T e M, né? Isso. E aí eu falei, agora eu vou começar a treinar. Aí peguei, fui lendo lá os diagramas e fui fazendo. Aí comecei a fazer os ritmos, foi indo, saindo alguma coisa. Aí saiu um parabéns. Nossa! Ai, sim! Aí eu falei, nossa, legal. Só que não cantava, só cantava. Notinha sem cantar. Por notinha, né? Sem cantar. Aí tudo bem. Aí depois de, sei lá, mais de uma semana ou 15 dias, já nem lembro mais. Mas demorou. Aí eu falei assim, agora eu preciso cantar, né? Aí eu falei, agora ferrou tudo. E aí? Como é que eu vou cantar agora? Eu não conseguia cantar. É a história da galinha tentando atravessar a rodovia. De carros. Os carros na rodovia são as notas passando, né? E você tem que entrar com a voz é o frango tentando atravessar. Dentro do compasso. Se entrar na hora errada, você vai atropelado. Gente, aí eu falei, puta merda. Aí eu ficava assim, vou, não vou, volta, vai, não vai. Ih, vem o ônibus. E eu não conseguia. Cuidado, vai bater, vai morrer. Não ia. Eu não consigo. Porque eu tenho que coordenar a mão direita com a mão esquerda e entrar com a voz. Como é que eu faço tudo ao mesmo tempo? Aí foi mais sei lá quantos dias eu tentando, insistindo, tentando. Até que saiu uma música. Nossa. Mas demorou, foram dias. E aí? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. As escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pronto, saiu uma música. Eu falei, que felicidade! Ixi, demorou acho que um mês. Aí eu falei, não, mas eu vou aprender mais. Aí comecei a estudar a revista, pegava mais músicas do Roberto. Que eu achei mais simples de tocar. Aí peguei uma, foi. Você vê que eu... Veja bem, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Eu falei, opa, tirei mais uma. Falei, agora eu vou embora. E aí foi. Aí tirei uma, tirei duas e foi indo. Fui aprendendo outras notas. Aí aprendi a escala. Aí aprendi a fazer pestana. E aí fui embora. Aí depois, sei lá, aí fui tocar na igreja. E aí, como é que foi essa experiência? Foi muito legal. Tocava na igreja católica. E aí é uma experiência bacana, né? Porque você associa as coisas religiosas com a música. E tudo isso traz um turbilhão de emoções e tudo isso que ajuda, né? E é gostoso. Aí formamos uma banda com o pessoal da igreja. Aí a gente começou a... Aí a gente essa altura do campeonato a gente já tava cantando Queen. Já tava
A gente era muito eclética a nossa banda. Tinha Djavan, tinha Fagner, tinha Zé Ramalho, tinha Alceu Valença, Nossa, que delícia. né? E a gente tocava na igreja, na praça, no clube, na rua, sabe? E assim foi. Puxa, que vida. E aí depois disso, e eu já tava com 18 para 19 anos, aí foi 25 anos na igreja. Minha. 25. Aí mais cantava, eventualmente eu tocava, mas na maioria das vezes eu cantava. Então eu tinha... Mas tipo, você tava mesclando ou você, vamos dizer, você fazia as duas funções ao Não, mesmo tempo? não. Esses 25 anos foi só música religiosa. 25 anos, só na igreja. Então na igreja eles chamam de líder de cântico, né? Que é aquele regente que puxa o coro da igreja, né? Então foram 25 anos fazendo isso. Tocando e cantando. Foi isso. Sim, não, o que eu questionei foi no sentido de você tocar e cantar ao mesmo tempo, ou hora cantando, hora tocando. A coisa variava muito, Mar. Conforme o repertório do... Às vezes eu só cantava, às vezes eu só tocava, e às vezes eu só fazia as duas coisas. Variava muito. Legal. Eu fiquei sabendo que você teve um agente transformador na sua vida. E esse agente transformador na sua vida mudou uma chavinha para melhor. Que história foi essa? Me conta. A história é a seguinte. Durante a... Eu tinha um violão muito bonito. E nos primeiros meses, até o primeiro ano da pandemia, eu consegui lidar relativamente bem com esse mal que assolou o mundo. Mas, depois de um ano e meio, eu já estava bem... Perdi muitos amigos, já estava muito triste. E eu acabei desanimando de cantar, de tocar, inclusive vendi o violão. Isso foi em 2021. E aí? Nunca mais toquei. Nem cantei de lá pra cá. Sim. Parei, simplesmente não fiz mais. Sim. Quando foi em 2023, eu voltei pra São Paulo. Eu tava sozinho, eu falei, cara, eu preciso de um violão. Porque a música é o que me faz bem, é algo que... Vou comprar outro violão, comprei o violão. Comprei o violão, fui cantando aquela coisinha ali, lá, mas nesse tempo todo, sabe, Mar, eu me dei conta de que eu tinha consciência disso, acho que sempre, sabe? Mas como eu não tinha pretensões assim, com relação ao canto, eu sabia que eu estava desafinado, eu sabia que eu não estava cantando direito, mas de algum modo eu falei, poxa, eu precisava, sei lá, dar um jeito melhor a isso, né? Tudo bem que eu não sou um cantor profissional, não tenho essa pretensão, mas eu queria pelo menos cantar direito, né? E foi aí que eu fui no ensaio de balé da minha filhada, e lá eu tive o privilégio de sentar do lado dessa criatura maravilhosa aqui. Papo tá tão bom que eu vou querer mais um cafezinho. A gente pegou a conversar, coisa e tal. E aí eu conheci a professora. Ela me falou das aulas, do toque do tec, eu achei muito legal. E a questão de você segurar, tocar, a ideia do toque, do tec, isso aí eu achei muito bonito, muito interessante. E não demorou muito tempo, me tornei um aluno do toque do tec. Puxa, que legal. É isso. E é assim, né? O tec é o improviso total. Por que eu falo que ele é um improviso total? Porque se você está num ambiente, às vezes, muito simples, num ambiente onde muitas vezes as pessoas julgam não haver a possibilidade de estudar, de aprender e tudo mais, e nós mostramos que tem como, dá para fazer, né? E aí eu queria conhecer um pouquinho de que forma o toque do tec tem impactado a sua vida. Bem, uma coisa muito comum, gente, é que nós, quando eu digo nós, eu me refiro ao ser humano como um todo. Nós temos a mania de querer as coisas e nós mesmos temos a mania feia de colocar o obstáculo para as coisas. Ah, porque não dá porque isso? Ah, porque não dá porque aquilo? Ah, porque não dá que eu tenho uma perna mais curta que a outra e blá, blá, blá.
Aí no final das contas a gente só inventa desculpa e a gente não busca a solução. E aí quando eu olho para uma pessoa que não enxerga, que perdeu a visão muito cedo, que perdeu grande parte da sua audição e faz o que faz, aquilo mexeu comigo. Foi tipo assim, um tapa na minha cara. Ah, tipo assim, deixa de ser vagabundo, Renato. A professora lá, nessa condição especial, tá dando aula, tá animada, tá bem-humorada, tá lá fazendo as coisas, e você tá aí colocando obstáculo, para com isso. Mas se formos pensar, todos nós temos condições especiais, né? Pois é, seja, né? Ou porque por alguma questão socioeconômica, ou por alguma questão climática que muitas vezes não favorece o aprendizado, ou é calor demais, ou é frio demais, ou por falta de oportunidade, ou às vezes em decorrência de alguma deficiência, ou até por desconhecimento de certos assuntos. E tem tantas coisas que levam, né? E eu acho que todos nós somos especiais a partir do momento que nós recebemos a oportunidade do conhecimento. E eu falo especial não como privilegiado, mas especial no sentido de seres únicos que vão aprender de maneira individual, mesmo que o conteúdo seja sistematizado em vários momentos. Sim. E tem outra coisa, se a gente for pensar na questão, a palavra em si, deficiência. Existem vários níveis de deficiência e todos nós, seres humanos, nós somos deficientes em alguma coisa. Pode não ser físico, mas pode ser psicológico. Pode não ser psicológico, mas pode ser, sabe, mental. Enfim. Atitudinal. É atitudinal. Exatamente. Porque a gente às vezes fala no mundo da deficiência como algo que não tem, certo? Mas e a o outro tem, mas eu não tenho. Ah, você tem sim. A eficiência. Eu sou eficiente em tal coisa, você é eficiente em tal coisa. O Paulinho também tem aptidão em tal coisa. Eu acho que as pessoas talvez pudessem pensar nessa eficiência como aptidão. Aptidão, eu gosto de tal coisa, eu domino melhor tal coisa, eu sou bom em tal atividade. Não para passar por cima do outro, mas principalmente para dizer... o que seria de mim se não fosse você para me fazer aquilo que eu não sei? E o outro para fazer o que nós não sabemos, né? Raul Seixas dizia, o dia em que a Terra parou, né? Uma pessoa precisando da outra, segurei. Uma profissão precisando da outra, porque senão o mundo não gira. E é bem isso, gente, pelo amor de Deus. Acho que essa que é a grande pegada. Agora, o que o TEC está impactando na sua vida, na tua prática de canto, na tua prática de vida? Como é que está sendo esse movimento TEC de ser? Com o incentivo da minha professora, eu comecei a separar repertório, comecei a ensaiar, comecei a montar o meu portfólio de música mesmo, sabe? Minha playlist com as cifras, com as músicas, com as notas. Então eu estou resgatando um gosto muito forte que eu tinha, e um gosto e uma dedicação pela música que estava perdido. Estava perdido lá atrás. Há muito tempo. Legal. Outra coisa que eu gostaria de saber é assim, se você pudesse deixar uma mensagem toda especial para aquela pessoinha que está longe, que está na dúvida, faço, não faço, quero, não quero... será que eu tenho ainda chance? Será que eu tô na idade certa? Tem idade para aprender música? Não tem idade para aprender música, não tem idade, gente, para você fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te, sabe, te acrescenta valor, te dá alegria de viver. Eu vou fazer 60 anos, e tudo bem. Aí alguém pode dizer, mas você vai aprender a cantar agora? Eu falei, e daí? E se eu tivesse 70? 80. Não posso aprender mais? Posso. Eu acho que a vida é muito rara e muito única para você ficar se apegando a essas besteiras. Então, para você que está pensando, será que eu devo? Será que eu devo? Será que ainda dá tempo? É claro que dá. Você está vivo, você não morreu, você tem saúde, basta você ter vontade, sabe? Boa vontade. E não é tão difícil. Porque as pessoas atribuem, né, professor? Tem que nascer com dom. Não, gente. Mentira, mito total. Porque dom não tem essa de dom.
Tem assim, uma disciplina que você precisa seguir todo dia, treinar um pouquinho. Mais vale meia horinha bem feita com amor do que 10, 12 horas carrancudo, com raiva, por obrigação, porque alguém mandou e porque tem que dar alta performance. Peraí, qual é o meu objetivo? Como eu vou alcançar aquele objetivo? Melhor eu dar passos menores aos poucos, né? Mas manter uma disciplina, manter o treinamento, tudo com muito carinho, com muita calma, e aí rapidinho quando você menos percebe, já foi, e vai avançando cada vez mais, sem criar metas absurdas. Fica aí nosso convite, né, Renato? Pra você que tá na dúvida, faço ou não faço, vou ou não vou, quero ou não quero, devo ou não levo, é o bichinho da música cantando no seu ouvido, te pedindo, por favor, queira-me, leve-me, pegue-me, por favor, não me deixe mais, né? E aí a gente for parar pra pensar, com todo carinho aqui, brincando, não é tarde pra aprender, nunca é tarde pra tentar. E para você que está interessado no nosso Toque do Tech, fica aí nosso contato, 11 9 8568 3638, nosso WhatsApp, né? Nosso canal no YouTube, Toque do Tech. Toque se escreve T de Teresa, O de ovo, Q de queijo, U de uva e elefante, Toque do, D de dado, o ovo, Tech, T de Teresa e elefante, C de casa. Resumindo, Toque do Tech, @gmail.com. Para maiores informações, nós também temos o Instagram @Toque do Tech, que só conta um pouquinho da nossa história e já direciona cada um de vocês para o WhatsApp, tá? Que ele é mais acessível da gente poder se comunicar. E estamos aqui com muito carinho para atender cada um de vocês, tá bom? Um beijo para vocês e muito, mas muito Tech. café com Tech.